Estamos no canal Falando em Português, nesse dia 6 de fevereiro de 2026. E vamos trazer aqui algumas notícias, né, do judiciário e da política brasileira. Né? Se for de interesse, comenta, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar da joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, falando em português. E vamos para a primeira aqui do STF, né? Notícia do Judiciário. Né? E diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal mantém aumento de pena por ofensa a servidor público. Os ministros decidiram manter o trecho do Código Penal que aumenta em 1/3 a pena quando o crime é praticado contra um servidor público no exercício do cargo. O Supremo Tribunal Federal validou o dispositivo do Código Penal que prevê o aumento de pena para crimes contra a honra cometidos contra funcionários públicos em razão de suas funções. O julgamento foi concluído nesta quinta-feira, dia 5. A ação foi apresentada pelo PP, Partido Progressista, contestou o texto do Código Penal que aumenta em 1/3 a pena nos casos de calúnia, injúria ou difamação praticado contra o servidor público no exercício do cargo. Segundo o partido, a regra poderia limitar o direito de crítica e violar a liberdade de expressão ao esclarecer proteção maior à honra de agentes públicos em relação aos demais cidadãos. E é importante dizer mais uma vez, né? O Partido Progressista aí da base da oposição, da extrema-direita, tem mais uma vez falar em liberdade de expressão. Criticar o servidor público não é crime. Nem aqui, nem no Brasil, em lugar nenhum é crime criticar servidor público. Agora, você atacar a honra do servidor público, acusar o servidor público de cometer crimes no exercício das suas funções, isso tem um objetivo, um resultado depois disso. Né? Tem um resultado disso. Qual é o resultado? Você acusa o servidor público de cometer algum crime, você tem que provar que ele cometeu o crime. Ninguém está dizendo que não se pode acusar servidor público de cometer alguma irregularidade. A questão é, se você acusa, você tem que provar. E não tem nada a ver com críticas. Não tem nada a ver de você criticar o servidor público, dizer que ele não tem capacidade para estar exercendo determinadas funções, que ele não está exercendo a função dele de acordo com como deveria ser. Não tem nada a ver, por exemplo, de você criticar o servidor público quando ele está chegando atrasado no trabalho, tudo isso. Nada disso impede. O que o STF está dizendo aqui, se você acusa o servidor público em exercício de cometer algum crime, você vai ter que provar isso, simplesmente. E se não provar, aí vai ter que pagar pelo seu, aí sim, crime. Né? Vamos pedir aí, comenta, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar da joinha, por seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. Vamos lá para a próxima. STF define data para julgar a decisão de Dino contra penduricalhos. Né? O ministro ordenou que órgãos da União, de estados e de municípios revisem em até 60 dias as verbas pagas aos integrantes dos 3 poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, agendou para 25 de fevereiro o julgamento em que os ministros confirmarão ou revogarão a decisão liminar de Flávio Dino, que manda suspender os chamados penduricalhos do serviço público nos 3 poderes. A votação ocorrerá no plenário presencial. Dino ordenou que órgãos da União de Estados e de Municípios revisem em até 60 dias as verbas pagas, conforme o despacho, somente parcelas indenizatórias expressamente previstas em lei podem ficar de fora do teto do funcionalismo, atualmente fixado em 46 mil. O relator destacou que, de acordo com a emenda constitucional 135, apenas verbas indenizatórias previstas em lei de caráter nacional aprovada pelo Congresso Nacional estão livres do teto. No entanto, explicou, mas de um ano após a promulgação, a lei ainda não foi editada. Para o ministro, essa omissão configura uma violação massiva à Constituição e às jurisprudências do STF. E o Flávio Dino está suspendendo os penduricalhos, né? O teto é 46 mil reais, mas aí se paga a indenização disso, daquilo.
e outras coisas, e o sujeito acaba recebendo aí mais de 100 mil, até mais de 100 mil reais, né? Agora, o Flávio Dino tem que ficar esperto também, porque onde mais acontece isso é no judiciário, né? Juízes aí recebendo 200, 300 mil mensais, né? Vamos ver qual será o resultado desse julgamento aí no dia 25 de fevereiro, vai para o plenário. Vamos para a próxima. Moraes dá 15 dias para o governo Castro enviar imagens de mega operação do Rio. A ação deixou ao menos 121 pessoas sem vidas no último dia 28 de outubro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu nesta quinta-feira, 5, o prazo de 15 dias para que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envie à corte imagens da mega operação que deixou ao menos 121 pessoas sem vidas no último dia 28 de outubro. Segundo o ministro, as imagens serão usadas para a realização de uma perícia detalhada com transcrição e laudo, conjunto de manifestações nos autos, com requerimentos diversos e informações, por vezes contraditórias, deixa evidente que ainda são necessários esclarecimentos complementares para análise da operação contenção e do cumprimento da decisão proferida no âmbito da ADP. Registrou aí o ministro. Eu creio que o Cláudio Castro não vai ter problemas nenhum em enviar essas imagens, né? Até porque a segurança do Rio de Janeiro, o próprio Cláudio Castro, disse que foi um sucesso. Está tudo dentro da legalidade. Então não existe problema nenhum em Cláudio Castro mandar essas imagens para o ministro Alexandre de Moraes. Não vejo dificuldade nenhuma. Se você faz uma mega operação, foi um sucesso, que deu tudo certo, não houve nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, qual a dificuldade em mandar essas imagens, né? Comenta, compartilha da joinha, se gostar. Se não gostar do joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, falando em português. Vamos para a próxima. Polícia Federal apreende 500 mil na casa do governador do Acre. Polícia Federal apreendeu mais de 500 mil durante uma operação realizada nesta quinta-feira, 5, na residência do governador do Acre, Gladson Camelli, do Partido Progressista, aí da extrema-direita brasileira, do Ciro Nogueira, né? Em Rio Branco, segundo o SBT News. Além da quantia em dinheiro, os agentes também recolheram dispositivos eletrônicos no local. A ação faz parte de uma investigação que apura denúncias relacionadas ao processo de avaliação para a obtenção de registro de piloto em uma escola de aviação do Estado. Em nota divulgada nas redes sociais, Gladson Camelli afirmou que recebeu os agentes em casa e prestou esclarecimentos. Segundo ele, a abordagem ocorreu de forma tranquila e sem resistência. O governador declarou que forneceu todas as informações solicitadas e disse ter agido com transparência durante a operação. Pergunta é se ele agiu com transparência durante a operação, né? Mas em outras situações, será se ele está agindo com transparência, né? Esse é um governador do Partido Progressista, da extrema-direita, né? Aí do partido do Ciro Nogueira, né? O senador Ciro Nogueira está articulando aí candidaturas a presidências aí ao Senado pelo Brasil inteiro, né? Será se o nível dos candidatos do Ciro Nogueira será igual ao do Gladson Camelli aí do governador do Acre? Tem que ficar atento a esses candidatos. Para uma parcela da população brasileira, eles só conseguem enxergar corrupção se for do campo da esquerda, né? Ninguém vai ver gritaria aí da extrema-direita contra o Gladson, né? Vai dizer, não, tem que investigar, precisa se investigar direitinho essas coisas. Não se pode julgar antes da condenação, desde que seja da extrema-direita, né? Se for da esquerda, pode julgar na hora que bem entender, né? Comenta aí, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar do joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, falando em português. E a velha e boa polêmica das escolas cívico-militares, né? Teve aí uma polêmica em São Paulo, né? Nos últimos dias, o monitor lá escrevendo, dando instruções lá para uma turma, as primeiras turmas de escola cívico-militar do estado de São Paulo, né? Onde o monitor ele ganha mais do que o professor. E depois escreveu daquela forma lá no quadro,
Mas, enfim, essa questão das escolas cívico-militares é um problema, uma polêmica, né, no Brasil já há algum tempo, né? Mas tem essa aqui de Minas Gerais, né? Escolas cívico-militares, Justiça volta a suspender programa em Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais restaurou a eficácia de decisão do Tribunal de Contas do Estado, que havia determinado descontinuidade do modelo cívico-militar em Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais voltou a suspender o programa de escolas cívico-militares do Estado. O desembargador Pedro Bittencourt Marcondes derrubou a eficácia da sentença da juíza Janete Gomes Moreira, que havia suspendido uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. O órgão havia determinado a paralisação da política educacional. O magistrado atendeu a um pedido do próprio TCE, que argumentou que, se teve a análise de ilegalidade, especialmente quanto à ausência de lei formal que institua o modelo cívico-militar no âmbito da rede pública estadual de ensino, bem como a irregularidade orçamentária verificada. Na decisão assinada nesta quinta-feira, dia 5, o desembargador considerou que a manutenção da sentença de primeira instância em meio ao início do período letivo poderia gerar grave tumulto administrativo e insegurança jurídica. A execução de uma política pública cuja validade orçamentária é questionada pelo órgão técnico competente pode acarretar danos irreversíveis ao patrimônio público e à própria organização das unidades escolares envolvidas, diz um trecho da decisão. A velha boa solução da extrema-direita e de alguns casos da esquerda, como é o caso do nosso querido estado da Bahia, né, que tem aí essa política de escola cívico-militar. É a solução dos problemas da educação. E eu repito aqui, já falo isso há um bom tempo. Como é que eles resolvem o problema da educação através das escolas cívico-militares? Eles pegam os alunos, simples assim, pegam os alunos que têm bom desempenho, que são alunos que seguem as regras tranquilamente, e aí colocam nas escolas cívico-militares e obtêm bons resultados. Claro, você pega os alunos que já têm bons resultados, os alunos que são disciplinados e coloca nas escolas cívico-militares. Se o aluno desvia tanto na questão acadêmica quanto na questão disciplinar, eles mandam para as escolas que não são cívico-militares. Ou seja, ele pega o aluno que está tendo um baixo desempenho acadêmico na escola cívico-militar e eles não tentam resolver o problema acadêmico desse aluno. Eles resolvem o problema acadêmico desse aluno enviando ele para outra escola que não seja cívico-militar. É assim que funciona. Se esse aluno é indisciplinado na escola cívico-militar, onde é que ele deveria conseguir essa disciplina que eles tanto pregam? Na escola cívico-militar. Mas o que é que eles fazem? Mandam para uma escola regular, que não seja cívico-militar. É assim que eles resolvem os problemas da educação. Outro ponto que a gente tem que falar sobre essa questão das escolas cívico-militares no Brasil é o seguinte: os militares, as polícias militares no Brasil não conseguem resolver os seus próprios problemas. Quais? Segurança pública. Segurança pública no Brasil vai bem, obrigado. Para os militares agora querem resolver o problema da educação, quando eles não conseguem resolver os seus próprios problemas. Essa é a realidade. O problema da segurança pública no Brasil é um problemão, mas os militares se acham no direito de irem para as escolas resolver o problema da educação. Então, imagine se um grupo de professores e professoras aí resolvesse, não, quem vai fazer segurança pública agora somos nós. Nós vamos fazer segurança pública, porque se a polícia não está resolvendo o problema da segurança, são os professores e as professoras que vão resolver o problema da segurança pública. Vamos fazer as patrulhas nas ruas aí para resolver esse problema. É uma coisa extremamente ridícula no Brasil quando se fala em escola cívico-militar. Os militares não resolvem os próprios problemas, mas acham que podem resolver os problemas da educação. E em São Paulo ainda tem problema. Os caras ganham mais do que os professores. Qual o objetivo? Muita gente sabe, doutrinar esses alunos. Não vejo outra questão. Doutrinar e segregar, né? Pega os alunos que eles acham que não têm capacidade, que são disciplinados para eles, e aí separa de alunos que ele acha que têm capacidade intelectual e que têm a capacidade de obedecer. É assim que funciona a escola cívico-militar no Brasil.
E eu não falo sem conhecimento. Falo por ter conhecimento das 3 áreas. Eu tenho conhecimento das 3 áreas. Eu fui militar, eu sou professor e eu ensinei em uma escola cívico-militar, né? Então, não funciona. Essa é a realidade. Comenta, compartilha, Joinha, e segue aí o canal falando em português. E vamos para a próxima agora sobre política. União cede terreno para Teresópolis regularizar 10 mil famílias. Acordo encerra um dos maiores conflitos fundiários urbanos do país. O governo federal e a Prefeitura de Teresópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, assinaram nesta quinta-feira 5 um acordo que transfere um terreno de cerca de 2,8 milhões de metros quadrados, que estava registrado em nome do Instituto Nacional de Seguro Social, para a regularização fundiária que vai titular cerca de 10 mil imóveis residenciais, onde vivem comunidades com mais de 35 mil habitantes. A gleba, conhecida como Quinta do Lebrão, era um dos maiores conflitos fundiários urbanos do Brasil, que se arrastava desde 2017. Né? E aí, o governo do presidente Lula, vale dizer, resolve o problema aí nessa região e as famílias vão ter a tranquilidade de estarem em suas residências sem o risco de a qualquer momento serem despejadas, né? E aí é projeto de habitação, para quem mais precisa, né? Enfim, esses são projetos do governo Lula, né? E aqui tem o Lula falando sobre o seu filho, né? Lula relata a conversa com o filho após menção na CPMI do INSS. Se tiver algo, vai pagar. Lulinha foi citado no decorrer das investigações por pessoas ouvidas pela Polícia Federal. O presidente Luiz Inácio da Silva, do PT, disse nesta quinta-feira 5 ter conversado com o filho Fábio Luiz sobre alegações de envolvimento no esquema de fraude no INSS e afirmou que Lulinha terá de se defender ou, se tiver qualquer participação no caso, pagar por eventuais más condutas. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. Eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. É assim que eu trato as coisas, com muita seriedade, disse Lula em entrevista à jornalista Daniela Lima, do UOL. E aqui nos remete a 2020, se eu não me engano, isso foi 2020, na reunião ministerial do então presidente atual presidiário, quando ele dizia o seguinte, veja só a diferença de postura. O Bolsonaro dizia o seguinte, né? Não vou esperar F minha família, F meus amigos, eu vou mudar eu vou mudar o delegado, eu vou mudar o superintendente, e se nada disso estiver funcionando, eu mudo até o ministro para defender a minha família. O Bolsonaro não se questionava, nem se perguntava aos próprios filhos, no caso aí o Rachadinha, né? Essa fala dele ele estava para defender o atual pré-candidato à presidência da República, o Flávio Rachadinha, né? Ele não se perguntava se o filho cometeu alguma irregularidade ou não. O ponto do Bolsonaro era o seguinte, não vou esperar F minha família, ou seja, não vou esperar quebrarem aí o meu filho Flávio Bolsonaro, por causa de poucas rachadinhas aí que ele fez, de algumas rachadinhas, se eu posso trocar o superintendente da Polícia Federal, se eu posso trocar os delegados, se eu posso trocar quem eu bem entender da segurança pública. Aí você vê a postura do presidente Lula. Se você é inocente, se defenda. Se você for culpado, você vai pagar pelos seus crimes. Entendeu a diferença? E aí, essa extrema-direita vai dizer, não, mas o Lula que é corrupto. O Lula só basta observar os fatos e não as fake news. Os fatos são esses. Acusaram o filho do Lula, Lula disse que se defenda, dê seus pulos, e se você for culpado, vai pagar pelos seus erros. Bolsonaro, vou trocar todo mundo do sistema para defender meu filho. Fica aí a reflexão para essa extrema-direita, né? Comenta, compartilha, se gostar da joinha, se não gostar do joinha, por seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. E vamos para a próxima. BRB apresenta nesta sexta-feira
ao Banco Central plano para recompor perdas com master, com mais de uma opção. O Banco de Brasília apresentará nesta sexta-feira, 6, ao Banco Central, o plano de capitalização para recompor perdas causadas por operações com o Banco Master. Se aprovada pela autoridade monetária, a proposta deverá ser executada pela instituição financeira do Distrito Federal em um prazo de até 180 dias. Para atender às exigências de capital, o BRB deve propor à autoridade monetária um plano com mais de uma alternativa. Havia ao menos 5 opções em discussão na mesa, né? A principal medida com que os executivos do banco trabalhavam nas últimas semanas era uma linha de empréstimo emergencial do Fundo Garantidor de Créditos com ativos dados como garantia pelo governo do Distrito Federal, controlador da instituição. A medida exigirá a aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos lá. A imprensa, a extrema-direita, os políticos de extrema-direita passaram a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como envolvido no caso Master. E agora a gente está vendo o que ocorreu com o BRB. Banco de Brasília. E quem controla o Banco de Brasília é Ibanez Rocha, da extrema-direita, né? Que inclusive quer ser candidato ao Senado Federal, já que ele está no segundo mandato lá em Brasília. Aí a gente não vê a imprensa ligando o BRB, Banco de Brasília, e Ibanez Rocha, governador de Brasília. Ninguém vê isso. O BRB aí, à beira da falência, pedindo empréstimo para recompor percas que teve com o Banco Master, que investiu no Banco Master. E o grande problema é Lula, né? E a imprensa não faz essa relação BRB e Ibanez Rocha, porque essa ligação é clara. Quem controla o Banco de Brasília é o governo de Brasília. E quem é o governador de Brasília? Ibanez Rocha, né? Então, a imprensa precisa ter um pouquinho só de caráter quando se trata de determinados assuntos. Jogaram aí sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de relação, só porque Lula recebeu o presidente de um banco, antes mesmo dessas investigações virem à tona. Aí Lula é o culpado de todos os problemas do Banco Master. Mas o Banco de Brasília, que fez negócio com o Banco Master, não tem nada a ver com isso, que agora está pedindo recuperação aí diante do Banco Central, porque perdeu muito dinheiro do povo de Brasília no Banco Master. Perdeu uma forma de dizer, né? Vamos ver para onde foi esse dinheiro, né? Perdido, com certeza, ele não foi. Quem perdeu foi o povo de Brasília, mas alguém achou ele aí no futuro. Então, mais uma da política, né? Após Michele apoiar Carol de Tony, Carlos Bolsonaro cita coincidências. Bolsonaro, cara, isso aí escreve por enigmas, né? Carlos Bolsonaro protagoniza embate público sobre a chapa bolsonarista para o Senado em Santa Catarina. Em meio a um racha no bolsonarismo em Santa Catarina, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, demonstrou apoio à deputada federal Carol de Tony, após notícia de que ela estaria deixando o PL para viabilizar uma candidatura ao Senado. Após o posicionamento de Michele, Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado de Santa Catarina, fez post que foi entendido por apoiadores como indireta à madrasta. Ele resgatou uma publicação de janeiro e escreveu: insisto, o objetivo não é medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro, mas com ele mesmo. De tão surreal eu não acreditaria se não conhecesse. Hoje eu creio que há outras verdinhas coincidências no tabuleiro, né? É difícil entender o que o Carlos Bolsonaro escreve, né? Isso aí está claro que é uma indireta para a Michele e Bolsonaro, né? E declara apoio a Carol de Tony para o Senado, e o Carlos Bolsonaro é o candidato do Jair Messias Presidiário. Então ele disse que a Michele está aí afrontando não só a ele e os filhos de Bolsonaro, está afrontando o próprio Jair Messias Bolsonaro. E mais uma vez, em toda essa situação que envolve confusões na extrema-direita, envolve confusão dentro da família Bolsonaro,
A gente torce, lógico, pela confusão e continue assim. Mais um que Lula marca reunião com o Hugo para alinhar fim da escala 6x1. O petista considera projeto que envolve redução da jornada de trabalho como prioridade no ano eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT combinou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, uma reunião na semana que vem para discutir proposta de fim da escala 6x1. A reunião também terá a presença dos ministros Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos. Os dois estavam no jantar desta quarta-feira, dia 4. Na conversa, Lula fez questão de ressaltar que o ideal é a adesão de uma escala de, no máximo, 5x2. O projeto original propunha um regime de trabalho 4x3. A proposta envolve ainda a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com possibilidade de diminuição progressiva para 36. O setor produtivo é contra. Hugo demonstrou simpatia pela ideia e disse a Lula que há apoio político para a aprovação da iniciativa ainda no primeiro semestre deste ano, antes do processo eleitoral. A ideia do presidente da Casa Legislativa é começar a tramitação na última semana deste mês. O relator deve ser um nome de centro para tentar diminuir a resistência junto à direita. A direita não quer, a direita não pensa no trabalhador, principalmente a extrema-direita. A extrema-direita quer que o trabalhador seja burro de carga e viva só para o trabalho. Não pode ter direito a descanso, a lazer, a viver. Né? É isso que a extrema-direita pensa. Ao contrário do que pensa aí a esquerda, né? No Brasil, do governo do presidente Lula. As propostas sempre foram buscando cumprir as promessas de campanha de 2022 e trazer benefícios para a classe trabalhadora, para os mais necessitados desse país. Aí o gás para todos, o pé de meia, e agora essa questão da escala 6x1, o fim da escala 6x1 para pelo menos uma escala 5x2, o trabalhador e a trabalhadora possa ter 2 dias de folga, principalmente quando se trata das trabalhadoras, né? Trabalha 6 dias no dia, na maioria da parte dessas pessoas, elas estão em casa com uma outra jornada de trabalho. Então é preciso que acabe sim essa escala 6x1 e se implemente, no mínimo, como diz aí o governo, uma escala 5x2. Né? Mas vamos ver aí, esperamos que aconteça o mais rápido possível. Quanto às propostas da extrema-direita, é anistiar Bolsonaro. É a única proposta que a extrema-direita tem para apresentar em 2026, nas eleições aí. Para finalizar, a operação policial mira fraude que emitiu mandado de prisão de Lula e Moraes. A Polícia Civil de Goiás deflagrou na manhã desta quinta-feira, assim como a operação para combater fraudes cibernéticas interestaduais que atingiram sistemas do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário goiano. As investigações apuram a inserção de mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Medidas Penais e prisões em processos digitais e software de tramitação de processos judiciais do Tribunal de Justiça de Goiás, incluindo documentos fraudulentos que simulavam decisões judiciais. Em janeiro, o sistema do CNJ foi alvo de uma tentativa de fraude que visou expedir mandados de prisão contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes. A ação desta quinta contou com a participação do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de Goiás e com a Polícia Civil de Minas Gerais, além do apoio operacional da Polícia Civil do Distrito Federal. Tá aí, quando a gente achou que não teríamos mais notícias da Carla Zambelli, aparece um imitador ou uma imitadora que expediu mandado de prisão contra o presidente Lula e contra o ministro Alexandre de Moraes. Vai dar certinho, né? Deu certinho para Carla Zambelli e para o hacker de Araraquara, né? Zambelli tomou 10 anos por isso. Vamos ver se essas pessoas se acham muito mais capacitadas do que o hacker, né? Porque ele ser mais capacitado do que Carla Zambelli não é muito complicado, não é muito difícil, né? E vamos ver se eles não serão encontrados. E a cadeia é logo ali, né, para essas pessoas. Comenta, compartilha do joinha se gostar. Se não gostar, dá o joinha e se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português e até logo mais.